Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, mesmo que isso não fosse óbvio durante a sua juventude. Sócrates nasceu em uma família humilde na Grécia Antiga, por volta de 470 a.C. Seu pai trabalhava como escultor, especialista em entalhar colunas nos templos, como o Partenon, e ensinou Sócrates esse ofício. Na idade adulta, Sócrates trabalhou como escultor e também serviu ao exército durante 3 campanhas. Foi somente quando ele se aposentou que Sócrates se dedicou à tarefa pela qual se tornou mais conhecido, a de educador. Quais são as grandes obras de Sócrates que não podemos deixar de ler? Bom, não existe nenhuma. O que sabemos dele vem principalmente dos relatos nas obras dos seus alunos Platão e Xenofonte, e também do dramaturgo Aristófanes, contemporâneo de Sócrates. Muitas vezes isso é chamado de o problema de Sócrates. O que sabemos dele nos chegou através de relatos de segunda mão. O problema de Sócrates tem a ver com a natureza da escrita naquela época. É muito pouco o que podemos considerar como histórias que tenham sido escritas durante o período clássico. Encontramos, na maioria, obras dramatizadas, como peças e diálogos filosóficos. Por exemplo, na obra de Aristófanes intitulada As Nuvens, Sócrates é representado como um malandro que ensina seus aprendizes várias maneiras de enganar pessoas. Mas essa peça era uma sátira. Deveríamos confiar nesse relato? Platão dizia que a peça era difamatória. Em contraste, os trabalhos de Platão e Xenofonte apresentavam uma versão mais cordial do caráter de Sócrates. Mas mesmo assim, havia grandes diferenças entre os seus escritos. Cabe a nós juntar os pedaços de quem este homem poderia ser, encontrando o denominador comum nos vários relatos. A reputação conquistada por Sócrates como uma mente superior surgiu quando um dos seus seguidores peregrinou até o oráculo de Delfos. O oráculo era uma sacerdotisa no templo de Apolo, que se fazia de médium, através da qual o deus Apolo falava. Pessoas vinham de todos os cantos da Europa para ouvir as suas profecias. O oráculo proclamou que não havia ninguém mais sábio que Sócrates. Quando o próprio ouviu essa afirmação, achou que se tratava de um enigma. Decidiu então averiguar quem era realmente o homem mais sábio. Entrevistou as pessoas de Atenas mais admiradas por sua sabedoria, professores, artistas e políticos. Mas chegou à conclusão que todos tinham um defeito fatal. Estes homens acreditavam saber muito, mas eram ignorantes sobre aquilo que não sabiam. Sócrates disse que era tão ignorante quanto qualquer outro ser, mas com a pequena vantagem de que pelo menos ele sabia ser ignorante. E por isso era o mais sábio de uma população inteira de ignorantes. Sócrates então disse: "Só sei que nada sei." Essa frase é conhecida como o paradoxo de Sócrates. Pode ser que você se surpreenda ao saber que Sócrates, o homem mais sábio de Atenas, não era conhecido pela sua oratória nem por grandes discursos. Em vez disso, ele formulava perguntas, uma atrás da outra, para descobrir o que alguém realmente sabia ou não. Frequentemente, as inconsistências lógicas nas respostas apontavam linhas de raciocínio falhas. Nesse processo, tanto o aluno como o professor aprendiam. Essa foi uma nova forma de discurso que acabou ficando conhecida como o método socrático. Até hoje é utilizada como uma das melhores formas de ensino já concebidas. Infelizmente, esse hábito de apontar as falhas no raciocínio alheio pode ter sido a causa de Sócrates ter pouquíssimos amigos em Atenas. O fato da sua aparência não ser muito agradável também não ajudava muito. Em Simpósio, Platão descreve Sócrates como sendo nada atraente, baixo, robusto, com grandes olhos saltados. Se dizia também que tinha posturas religiosas pouco comuns. O que pode ter sido a gota d'água foi a peça de Aristófanes, As Nuvens, que sugeria que Sócrates estivesse associado aos sofistas. Os sofistas eram um grupo de educadores que os anciãos temiam e estivessem ensinando aos jovens a serem selvagens e desrespeitosos. No final, a sua lista de faltas parecia ter crescido demais. Sócrates foi acusado de ser ateu e de corromper a juventude ateniense. Sócrates defendeu a si mesmo no julgamento. Como descrito na Apologia de Platão ou na Apologia de Sócrates, de Xenofonte, Sócrates negou ser sofista e mostrou provas de suas verdadeiras intenções, de encorajar a virtude nos atenienses.
Mas respeitando o estilo socrático, ele não tentou ganhar o júri, e sim demonstrar o quão pobre era o seu raciocínio. O júri o declarou culpado e o sentenciou à morte. Na Atenas daquele tempo, os criminosos convictos podiam propor alternativas às suas penas. Em tom de brincadeira, Sócrates sugeriu que, em lugar da punição, lhe alimentassem gratuitamente no Pritaneu, uma honra reservada apenas aos cidadãos atenienses mais admirados. O júri não achou a menor graça. Seus seguidores choravam e pediam que ele fugisse, o que não era incomum nesse tipo de julgamento. Como se dramaticamente tivesse que ganhar o seu argumento de sempre obedecer à lei, Sócrates foi em direção à sua morte, sem demonstrar medo algum. De aparente bom grado, bebeu o copo de cicuta, que era a forma de sua execução. Ele tinha 70 anos. Atenas havia matado o homem que Platão descreveu como o mais sábio e mais justo de todos. Sócrates pode ter morrido, mas suas ideias viveram através dos seus discípulos. Os escritos de Platão e Xenofonte devolveram Sócrates ao mundo. As filosofias de Sócrates continuaram a ser estudadas através da Idade Média e ganharam nova vida na Renascença. Até hoje, o método socrático é utilizado por professores do mundo todo para descobrirem o que sabemos e o que não sabemos. Nós, do Socrática, nos esforçamos para fazer a nossa parte para honrar a sua memória.